Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12. É o nosso texto base de hoje. E hoje nós vamos falar, gente, de um tema que é muito sério. Então, para você que está no chat, quem está no chat, vou pedir duas coisas. Coloca duas coisas para mim no chat. Primeiro, o texto básico que nós vamos falar hoje, Deuteronômio 18, versículos 10 a 12. E a segunda coisa que eu vou pedir para você que já está aqui online para colocar no chat é o seguinte. Escreve assim, ó, você que chegou na metade, volta para o início do vídeo para entender. Coloca esse aviso aí. Porque eu sei que tem algumas pessoas que chegam, digamos, 5 minutos depois, né? O devocional começa às 7h30. Assim, Thiago, cheguei às 7h35, né? Esqueci hoje, cheguei um pouco mais tarde. E aí pega ali da metade para o fim. Normalmente não tem problema. Mas para que a pessoa entenda de fato o contexto do que eu vou tratar aqui, que é um tema muito sério, ela precisa assistir do início desse devocional. Então, por favor, sinaliza para mim no chat. Você que está chegando agora na metade, volta para o início para que todos estejam na mesma página. Eu vou falar de um tema hoje, gente, que é deveras pesado, um tema que eu de certa forma, até evito falar aqui no devocional, eu evito citar temas pesados, porque o devocional é uma palavra mais leve, é uma palavra para começar o dia, uma palavra até mais simples para você mastigar, né? Você não come mocotó e feijoada no café da manhã, você deixa ali pro almoço. Eu sei que tem alguns que são mais brabos aí, que até faturam um mocofato logo de manhã, uma buchada de bode logo de manhã, mas não é o caso da maioria. Então, o café da manhã a gente tem ali uma refeição que é sólida, sim, vai dar sustância, mas uma refeição leve, senão você não consegue começar o dia. Mas hoje eu quero tratar com você aqui de um tema que eu vou intitular como Satanismo a Céu Aberto. Quem está chegando aí já viu na capa da transmissão, o tema hoje é esse. Por quê? Porque tem acontecido algumas coisas na nossa sociedade, tanto fora quanto dentro do Brasil, que tem despertado, tem aberto os olhos de muitas pessoas que não estavam percebendo esse movimento que já tem acontecido há muito tempo, mas há muito tempo mesmo. Então tem chegado perguntas a mim, Thiago, o que é que significa isso? Como que eu devo proceder diante disso? Tem um certo alarmismo também, então quero te ajudar, como seu irmão em Cristo, humildemente, te ajudar a se posicionar diante dessas coisas à luz da palavra de Deus, tá bom? Então se você é novo por aqui, está aqui conosco pela primeira vez, se inscreve no canal e vem com a gente, porque estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vambora! Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12, diz assim: não permitam que se ache alguém entre vocês que queime o filho ou a filha como sacrifício. Essa aqui, gente, é uma alusão ao modo de cultuar o deus Moloque. Para quem não sabe, Moloque era cultuado dessa forma. Moloque é uma estátua que, se você colocar no Google, qualquer setor, qualquer site de busca de imagens, colocar assim, ó, estátua de Moloque, imagem de Moloque, você vai ver que Moloque é um deus, que a estátua dele é ele com as mãos assim, ó. E justamente a mão inclinada, a mão fica assim inclinada mesmo, assim. Porque você pegava a criança e colocava aqui na mão dele, a criança obviamente descia, né, até digamos aqui o centro do corpo de Moloque. E no centro do corpo de Moloque, ele era uma estátua que queimava por dentro, tinha fogo dentro dele. Então a criança literalmente descia e era queimada no fogo. Esse era um tipo de sacrifício feito ao deus Moloque, que é um deus pagão, mas que foi cultuado em alguns momentos também na nação de Israel. Estou te explicando isso porque talvez você olhe assim, poxa, Deus, por que Deus está me proibindo de eu queimar o meu filho e minha filha? Será que teria possibilidade, Thiago, de eu fazer isso? Sim, na história do povo de Deus, infelizmente, esse Deus foi cultuado. Thiago, por que Moloque chegou a ser cultuado? Gente, quando o coração humano ele se desvia da presença de Deus, ele começa a colocar para fora todo o seu potencial maligno. Guarde uma coisa, eu nem comecei o devocional ainda, nem terminei de ler o texto, mas guarde uma coisa no seu coração. Quando nós estamos distantes da presença de Deus, nós colocamos todo o nosso potencial de fazer o mal para fora. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós não somos bonzinhos, não. Em mim, em você, em qualquer um, de acordo com a Bíblia. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Todos nós temos um potencial infinito de prática de maldade. Você não faz ideia do que você, essa pessoa que você olha no espelho e se acha a pessoa mais boa do mundo, a pessoa mais fofa do mundo, você tem um potencial de fazer coisas ruins inimaginável. E como é que esse potencial é liberado? Quando você se afasta da presença de Deus.
Entende? Quando você está na presença de Deus, a sua natureza carnal e pecaminosa, ela ainda existe, porém o Espírito Santo te governa. E aí vem o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, dentre eles o domínio próprio. É por isso que mesmo tendo essa natureza maligna, você não coloca esse potencial para fora, porque o Espírito está te governando. Mas quando o homem sai da presença de Deus, ele é capaz de tudo. Sabe por que os pais jogavam os filhos como sacrifício para Moloque? Porque eles queriam obter colheitas, fertilidade, riqueza. É literalmente o homem trocando a vida pelas riquezas financeiras. Qualquer coincidência com os dias de hoje não é mera... Qualquer semelhança, com os dias de hoje não é mera coincidência. Mas continuando, meu coração não consigo passar sem explicar isso aqui. Então, não permita que se ache alguém entre vocês que queime filho ou filha como sacrifício, nem que pratique adivinhação, nem se dedique à magia, nem faça presságios, nem pratique feitiçaria, nem lance encantamentos, nem seja médium, nem consulte os espíritos dos mortos, nem invoquem os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Estou lendo aqui na NVT, pode ser que na sua versão tenha um outro nome. Na NVT é muito forte essa expressão, né? O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E aí você se pergunta, Tiago, por que Deus dá esse conselho para o seu povo? Porque o povo de Deus era um povo que, geograficamente, ele ficava envolto a diversas nações pagãs. Nós somos um país majoritariamente cristão. Dentro do cristianismo, quando se coloca assim, cristianismo, para o IBGE, não estou falando de Bíblia, teologia de religião, de nada, estou falando de IBGE. Dentro do IBGE, o cristianismo é catolicismo, protestantismo, os evangélicos, por assim dizer, e espiritismo, tá? Então, você tem aqui várias gamas de cristianismo. O Brasil é majoritariamente, esmagadoramente cristão. E até mesmo os ateus que vivem no Brasil, que cresceram na cultura brasileira, eles estão imersos, envoltos numa cultura que é cristã. Aquele cara que diz que é ateu, mas quando ele toma um susto, ele grita, ai meu Deus! Porque o costume dele, a cultura dele, a linguagem dele está envolta num ambiente que é cristão. Então, é muito difícil a gente imaginar a prática dessas coisas aqui como normalidade na nossa sociedade. Só que, infelizmente, aquilo que é difícil imaginar tem acontecido debaixo dos nossos olhos, debaixo dos nossos narizes, sem a gente perceber. Satanismo a céu aberto. Gente, eu sou um humilde estudioso desse tema, não quero me colocar nem me posicionar como especialista, mas eu sou um estudioso, um curioso, alguém que lê há muito tempo, há muitos anos, desde que eu sou criança, todo tipo de material de conhecimento sobre satanismo à luz da palavra de Deus. Eu já tive leitura, tive conhecimento. Quando eu falo satanismo à luz da palavra de Deus, é quando eu vou estudar um outro credo, uma outra religião, uma prática oculta, à luz da palavra, aprendendo como se faz lá para entender o que se passa naquela situação. Então, de modo nenhum, eu fui lá praticar, fui lá viver aquela realidade. Eu fui estudar, tomar nota, tomar conhecimento, inclusive entender por testemunhos de pessoas que outrora lá estiveram e depois foram resgatadas por Cristo. Então, essas práticas pagãs, essas práticas malignas, elas basicamente têm um fulcro, um objetivo. Feitiçaria, basicamente, é isso aqui, ó. É você pegar uma força espiritual, uma potência, um poder espiritual, e você manipular para o seu próprio fim. Basicamente, tá? Não estou dizendo que é só isso, mas basicamente feitiçaria é isso. Não à toa, no Brasil, qualquer rua que você vai ter um poste, aí tem lá no poste um papelzinho dizendo assim, ó, trago o seu amor de volta em 48 horas. Quem já viu aqui essa promessa, né? Liga aqui, telefone tal, mande um WhatsApp para o número tal. Então, essa ideia de trazer a pessoa amada em 48 horas, de conquistar uma vitória profissional através de determinado ritual. Olha, se você colocar o chá em tal peça de roupa, se você amarrar assim dessa forma, se você enterrar tal coisa, se você fizer isso, se você fizer aquilo, é basicamente você pegar um poder espiritual, uma força espiritual, você manipular para o seu próprio fim. Nós, os cristãos, se você vive de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia deixa claramente uma proibição dessas coisas. Tiago, então é para a gente ignorar os poderes espirituais? Não. Mas Deus, por exemplo, nos deixou uma ferramenta muito interessante que é a oração. A oração é o seguinte, ao invés de eu manipular
as forças espirituais pela minha própria vontade, eu oro aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o Criador de todas as coisas. E ele, que sabe de tudo, que conhece de tudo melhor do que eu, que sabe cuidar de mim melhor do que mim mesmo, ele vai atender a minha oração conforme a vontade dele, tá? Eu fiz, por exemplo, uma série de 4 aulas na nossa comunidade do discipulado sobre oração, e lá, em uma das aulas, eu ensinei sobre como você pode orar sem saber qual é a vontade de Deus. Vou dar um exemplo. Digamos que você ore, você tem uma proposta de emprego para poder mudar de cidade. O teu emprego falou assim, tem uma proposta aqui, você vai ganhar mais, você vai mudar de cidade, e você quer saber se a vontade de Deus é você permanecer nessa cidade ou é você mudar de cidade. Eu fiz uma aula ensinando isso lá na nossa comunidade, e uma das coisas que você vai fazer, uma das etapas da oração é você colocar diante de Deus a sua vontade pessoal e explicar para Deus por que você quer aquilo. Aí talvez você se pergunte assim, Tiago, Deus precisa saber por que eu quero aquilo? Afinal de contas, Deus sabe de tudo. Deus conhece a minha mente, os meus pensamentos, meus desejos, mais do que eu mesmo. Porém, quando eu coloco verbalmente diante de Deus, assim, Deus, eu quero mudar de cidade por causa disso, e disso, e disso, e disso, e disso, e disso. Às vezes, quando eu coloco para fora verbalmente, eu consigo identificar melhor quais são as minhas motivações. E quando eu identifico melhor quais são as minhas motivações, fica mais fácil saber se elas estão alinhadas com a vontade de Deus ou se estão contrárias à vontade de Deus. Mas a aula completa, essa aula está lá na comunidade do discipulado, você pode entrar no link que está fixado aqui nos comentários. Inclusive, vai ter um módulo lá só sobre batalha espiritual. Mas, voltando aqui, eu tenho visto, gente, na nossa sociedade, uma normalização do satanismo. Por que eu falo normalização? Porque, como eu disse anteriormente, nós somos um país majoritariamente cristão. A nossa cultura é cristã. Então, para que essas práticas entrem na nossa cultura, é um pouco mais difícil, sabe? Você não tem pessoas, não é a maioria das pessoas que dizem assim, eu gosto do capeta, eu gosto do diabo. Não, as pessoas têm ojeriza. Tem gente que dentro da igreja, crendo em Deus, amando o Senhor, lendo a Bíblia e tal, poxa, eu não gosto quando na pregação o pastor fala do capeta, porque dá arrepio, dá medo, dá isso, daquilo. E observe, a ideia não é você ficar falando sobre isso, mas essa é uma realidade, tá? Então, como nós somos uma sociedade cristã que encontra bloqueio para isso, essas coisas chegam aqui um pouco mais veladas, um pouco mais disfarçadas. É o famoso Satanás vem com sapatinho de lã, né? Com sapatinho de anjo. Mas nos últimos tempos, as coisas têm ficado cada vez mais escancaradas. O que mostra que esses bloqueios espirituais, esses bloqueios culturais, eles já não existem mais. Eu não vou citar nomes aqui de famosos. Primeiro, porque você pode procurar tranquilamente no Google, vai achar com muita facilidade. E segundo, a ideia aqui não é falar mal de artista, tá? Todos nós cristãos, todos nós somos pecadores carentes da graça de Deus. Mas existem diversos artistas atualmente, estou falando de hoje, gente, dê um Google aí que você vai encontrar. Artistas de grande renome no Brasil e fora do Brasil. E também artistas de fora do Brasil que vêm para o Brasil para isso, tá? Que vêm fazer assim uma série de shows, uma turnê, uma série de espetáculos. E quem conhece mais profundamente sabe que eles estão fazendo consagrações satânicas ali. As coisas estão acontecendo a céu aberto e as pessoas não estão mais se surpreendendo com isso. Sabe por quê? Eu vou te ensinar uma coisa. Quando você vai estudar, por exemplo, o efeito da pornografia no cérebro, existem 4 etapas. Inclusive, em algum dia eu vou fazer um devocional aqui só sobre pornografia, para você aprender os danos que a pornografia traz e também entender como se livrar desse vício, caso você seja imerso nesse vício. Então, quando você vai estudar pornografia, existem 4 módulos, 4 fases da alteração que a pornografia causa no cérebro humano. Eu vou citar 2 aqui para você entender, de modo bem simples. Uma das primeiras coisas que a pornografia causa no cérebro humano é a hipersensibilização. Hipersensibilização. O que é essa hipersensibilização? A pornografia, ela traz uma marca tão forte na gente porque ela traz uma liberação, uma descarga hormonal violenta, né? De uma hora para outra, aquela cena que você vê, que você assiste, ela causa isso no teu cérebro, no teu corpo, de modo que a região do cérebro responsável por liberar essas descargas hormonais fica hipersensibilizado. Então você passa, por exemplo,
a sexualizar muitas coisas, a sexualizar as pessoas, porque aquela região do cérebro ficou hipersensibilizada através de uma experiência de pornografia. Se você já consumiu, e talvez, infelizmente, né, a gente tem que falar isso de modo até lamentável, infelizmente a maioria das pessoas na nossa sociedade já consumiu, consome e começa a consumir na idade muito jovem, infelizmente. Mas a pornografia, ela causa essa hipersensibilidade a ponto de muitas vezes ser muito difícil esquecer as cenas que a pessoa viu. Fica gravado no cérebro, fica marcado. E por isso que muitas vezes quem luta contra isso tem dificuldade de largar. Mas o Senhor pode te libertar. Agora, depois da hipersensibilização, nessa região do cérebro, acontece uma outra fase. Olha que interessante. Primeiro, hipersensibiliza. Depois, dessensibiliza. Primeiro, hipersensibiliza. Fica hipersensível. Depois, dessensibiliza. Estou te explicando aqui sobre a pornografia no cérebro e eu vou pegar todo esse conceito e trazer para o outro campo, que é o tema do devocional de hoje. Depois eu faço uma série para te explicar os danos da pornografia e como se libertar dela à luz da palavra de Deus. Mas observe, depois que a pessoa tem a hipersensibilização, essa mesma parte do cérebro passa a se dessensibilizar. Por quê, Tiago? Porque o seu corpo ele tende ao equilíbrio. Se você ficar hipersensível o tempo inteiro, você vai morrer. Então ele começa a se dessensibilizar. Então o que é que acontece com quem consome pornografia? Ele passa a consumir conteúdos cada vez mais pesados. Porque aquele conteúdo que ele viu a primeira vez, que seja um conteúdo, digamos assim, comum, para ele já não é mais excitante. Então ele precisa de um cenário diferente. Ele precisa de um contexto diferente. Ele precisa de uma cena diferente. E a coisa vai ficando cada vez mais bizarra. E assim, longe de mim querer que você pesquise. Mas se você for pesquisar, não vídeos ou cenas, mas pesquisar a indústria pornográfica, você vai ver que tem assim setores dessa área que são, digamos, especializados em tipos de cenas que são bizarros. Você vai perguntar assim, Tiago, será que tem pessoas que querem assistir isso aqui? Por incrível que pareça, tem pessoas que só conseguem ter uma excitação sexual mediante esse absurdo. Por quê? Porque o cérebro dele, o cérebro dela, está dessensibilizado. Então não é mais qualquer coisa que deixa a pessoa excitada. Ela precisa de algo bizarro. Ela precisa de algo novo. Ela precisa de algo cada vez mais pesado. Agora, pega esse conceito, que serve não só para pornografia, mas para outras coisas também. Pega esse conceito e traz para conteúdos envolvendo satanismo explícito. A nossa sociedade, ela está sofrendo dessensibilização. Se nós recuássemos para os anos 90, até ali, digamos, o início dos anos 2000, acho que 2010 para frente começou a diminuir um pouco, mas anos 90, início dos anos 2000, era muito comum que todo mundo que fizesse sucesso, gente, algum pastor, algum pregador levantar e falar assim, fulano tem pacto com o capeta. Olha, se você botar o disco para trás, se você abrir o boneco tal, se você fizer tal coisa, a Coca-Cola, se você botar o contrário, Coca-Cola, alô diabo, era uma loucura. Por quê? Porque nós, como sociedade, estávamos hipersensibilizados. Então, assim como uma pessoa que começa a consumir pornografia, ela passa a sexualizar tudo que ela vê, nós, como cristãos também, ao ficarmos hipersensibilizados com esse conteúdo de satanismo, a gente passou a ver capeta em tudo. Anos 90 era comum ver capeta em tudo. Disco para trás, nome de refrigerante para trás, boneco tal, o livro tal, isso e aquilo, tudo era capeta. Obviamente, muitos excessos, muitas coisas desnecessárias foram colocadas, né? Eu lembro até de uma situação na nossa igreja, certa vez, nossa igreja local aqui em Salvador, Alírio, o Cid Guerreiro, né? Cid Guerreiro ele foi dar um testemunho lá. E o Cid Guerreiro, para quem não associou o nome, Cid Guerreiro foi o compositor daquela música Hilari Hilarie, que ficou famosa, associada à apresentadora Xuxa. E é interessante que o Cid, quando ele foi dar o testemunho na nossa igreja, ele começou a contar o testemunho dele e ele parou o testemunho assim, ele falou assim, irmãos, quero trazer um parêntese aqui. Uma das coisas que eu mais tinha raiva de crente é porque alguém inventou que essa música foi consagrada ao capeta e começaram a falar mal de mim isso aqui me dava um ódio de crente terrível.
E muitas vezes eu resistia à palavra de Deus pelo ódio de crente que eu sentia. Porque alguém inventou, e ele falou, eu não tenho razão nenhuma para poder mentir aqui, mas essa música não tem nada a ver, não consagrei, não tem nada. É só uma música que alguém falou assim, ó, isso aqui tem pacto com o capeta. Infelizmente, muitas mentiras como essa foram espalhadas, porque estávamos hipersensibilizados. Só que agora, nós estamos passando por uma fase de dessensibilização. Ou seja, antigamente, tudo era capeta. Hoje, nada é capeta. Quem já me viu ensinar sobre batalha espiritual, se você assistiu 5 minutos de uma aula minha sobre batalha espiritual, você sabe que essa é uma das primeiras coisas que eu falo. Esses 2 excessos são perniciosos, são terríveis. Qual o primeiro excesso? Achar que tudo é capeta. Qual o outro excesso? Qual o outro lado? O outro extremo é achar que nada é capeta. É você achar, não, o diabo não existe não, tu não conta a carochinha. Sabe? Isso é muito perigoso. Por quê? Porque quando você desacredita da existência do inimigo, é tudo que ele quer. Para ele começar a introjetar valores dele, crenças dele, sendo que você vai atribuir para qualquer pessoa, menos a ele. Né? E aqui no Brasil, gente, eu sei que muitas pessoas que estão aqui no Devocional talvez não acompanhem o contexto futebolístico. Mas nos últimos dias, um clube, o Atlético Paranaense, e aqui não é uma crítica necessariamente aos torcedores, né? Afinal, qualquer time de futebol tem torcedores que são cristãos, que amam a Jesus, são pessoas que são uma bênção na vida de muitos. Mas o Atlético Paranaense é um clube de futebol aqui no Brasil, clube muito bom, clube vencedor, estruturado, financeiramente, né? Até um exemplo para muitos times. Eles estão passando por uma fase difícil no Campeonato Brasileiro. E a equipe de marketing do Atlético Paranaense resolveu levantar uma peça de marketing para convocar a torcida. Qual é a história? O Atlético Paranaense é um clube rubro-negro. E o estádio deles, antigamente, era chamado de Caldeirão, né, do Capiroto, Caldeirão do Diabo. E eles começaram a tentar chamar o público deles, os torcedores deles, dizendo o seguinte, olha, nós temos um pacto. E o nosso pacto é com a torcida. A mensagem, o objetivo inicial era esse. Quer dizer, que o time tinha um pacto com a torcida. Então aqui, ó, venha torcer pela gente, se você torcer, a gente vai ganhar. Só que eles fizeram uma peça de marketing onde todas as imagens utilizadas eram imagens macabras. Imagens de seres malignos, de pentagrama, de rituais satânicos e de uma série de coisas. E talvez alguém diga assim, mas Thiago, a ideia foi só chamar a torcida. Mas espera aí, meu amigo. Eu trabalho diretamente com marketing há muitos anos, principalmente em redes sociais. Eu trabalho com marketing voltado para redes sociais. Quando você faz uma peça de vídeo, que normalmente tem 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, tudo ali é extremamente importante. Som, imagem e storytelling. Tá bom? O que é storytelling? É a historinha que você está contando ali. Então não dá para desprezar você colocar a imagem de seres malignos, de máscaras terríveis, tenebrosas, de seres escabrosos, imagens de rituais satânicos, sim, tá? Para tentar dizer assim, nós temos um pacto com a torcida. Peraí, meu irmão, pelo amor de Deus, que negócio é esse? Para isso passar impune, é porque a sociedade está sofrendo a dessensibilização. Basicamente, a sociedade está dizendo assim, ó, isso não tem nada de mais. Ah, Thiago, mas eu vi muita gente criticando. Eu vi cristãos criticando. Mas muitas pessoas receberam aquilo como apenas uma peça de marketing. Olha, é só uma peça de marketing. Eu tive um pastor certa vez que ele falava assim, tem um demônio no inferno que está fazendo uma festa nas igrejas. Sabe qual é o nome desse demônio? Aí todo mundo é ansioso. Qual é o nome desse demônio, pastor? Aí o pastor dizia assim, é o espírito do nada a ver. E, obviamente era uma conotação ali, tá, gente? Não tem nenhum demônio com esse nome. Ele dizendo, é o espírito do nada a ver. Quando tudo que é pecado, agora as pessoas falam assim, nada a ver. Não, isso aí não tem nada a ver. Não, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. E aí a coisa vai entrando cada vez mais profundo na sociedade. Você tem cantores, né, que estão aí fazendo... Gente, coloque assim no Google, ó, clipe musical satanismo. Só coloque isso. Só coloque isso. Você vai ver o nome de diversas pessoas famosas que entram nas nossas casas todos os dias com sua música, seu som. E, infelizmente, são pecadores como nós somos, são carentes da graça de Deus como nós somos, mas que têm sido eficazes instrumentos de uma mensagem que é literalmente e abertamente satânica. Quer dizer, as pessoas não estão nem mais tentando esconder. Não, é satanismo mesmo. O satanismo tem virado pop. Por quê? Porque hoje a sociedade está dessensibilizada. Gente, há 20, 30, 40, 50 anos atrás,
se entrasse um conteúdo desse numa casa para uma criança, ela teria ali a barreira dos pais, a barreira da família, a barreira da escola, a barreira da igreja, a barreira do grupo de amigos dela, para fazê-la questionar e pensar sobre aquilo. Hoje em dia, a criança, o adolescente consome ali na frente do celular, no seu quarto, sozinho, e ninguém fala absolutamente nada. As pessoas, de um modo geral, a sociedade instiga os jovens a questionarem o que é bom. Não, você tem que questionar o que é bom. Questione, questione, questione. Eu não sou contra questionamento, não. Todos nós temos que ter, de fato, um espírito crítico. Mas para experiências ruins, ninguém manda o jovem questionar. Quando é para experimentar alguns tipos de, por exemplo, alguns tipos de substâncias ilícitas, quando é para ter alguns tipos de experiências, ninguém fala assim, questione. Não. Eles falam o contrário. Experimente. Se permita. Por que ninguém fala assim, ó, se permita ir para a igreja? Por que ninguém fala, se permita fazer uma oração sincera para Deus? Por que ninguém fala assim, se permita ler um trecho da Bíblia, mesmo que você não entenda? Aí não é questione, 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 questione. Mas para coisas ruins, se permita. Coisas boas, questione, questione, questione. Coisas ruins, se permita. Percebe como a inversão de valores é muito grande? Tem até um versículo que eu separei aqui. Eu pensei até em torná-lo o versículo base de hoje, mas depois eu fui para Deuteronômio. Cadê ele aqui? É um versículo de Isaías que eu tinha anotado. Deixa eu ver onde é que eu anotei aqui, gente. Se eu não lembrar, eu deixo para a próxima. A referência aqui é onde Isaías fala assim, vai chegar um dia onde as pessoas vão chamar o bem de mal e o mal de bem. Aqui, ó. Isaías capítulo 5, versículo 20. Inclusive, vamos acelerar aqui o tempo, aqui já tá. Eu tento, rapaz, fazer devocional curto, eu não consigo. Peço perdão a vocês. Mas, de certa forma, também, né, eu fico assim, grato no Senhor que a quantidade de pessoas aqui frequentando os devocionais só tem crescido. Então, para você ficar num devocional todo dia 25, 30 minutos, é porque você está realmente sedento por Deus. Eu fiquei lendo sobre isso. Mas vou acelerar. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. Ai dos que fazem das trevas luz e da luz trevas. Quando você tem contato com uma realidade macabra como essa, satanismo a céu aberto, ou também temas que são mais polêmicos como o fim dos tempos, o anticristo, a besta, o falso profeta, normalmente existem dois grandes sentimentos que surgem em nós, e aqui eu vou te ajudar a se posicionar diante disso. Já fiz a parte da denúncia, para você entender o contexto que está acontecendo, agora eu vou te ajudar a se posicionar diante disso. Normalmente, quando eu faço um devocional como esse, um tema como esse, vai surgir dois sentimentos no seu coração. Primeiro, ai meu Deus, preciso contar isso para todo mundo. O primeiro sentimento que surge é esse. Eu preciso espalhar isso para todo mundo. É por isso que muitas vezes conteúdos de teoria conspiratória, eles são alastrados assim como fogo numa palha seca, né? Porque a pessoa que está vendo aquilo, ela acaba sendo vítima de um pânico moral, tá? E isso aqui, inclusive, não inventei essa palavra não, gente. Pânico moral é realmente um conceito já provado na ciência, que a pessoa passa por um pânico moral, onde ela se sente imbuída de espalhar aquela mensagem o mais rápido possível para o maior número de pessoas possíveis, porque senão aquilo que ela acredita vai ser destruído totalmente. Isso é um perigo. Não quero despertar isso em você. Então, o primeiro sentimento que você vai ter é esse. O segundo sentimento que você vai ter é o seguinte, Thiago, o que é que eu tenho que fazer para evitar isso? Então, primeiro sentimento, você quer espalhar para todo mundo. Segundo sentimento, eu preciso fazer algo para evitar isso. Tô mentindo ou tô falando a verdade? Esse sentimento chega no teu coração ou não chega? Agora eu vou te ajudar a lidar com isso com maturidade. Vamos lá. Você não tem que ter pânico moral. A Bíblia nos leva a entender que com o passar do tempo, ao se aproximar do final dos tempos, ao finalizar dos dias na Terra, o mundo vai moralmente piorar. Tem vários versículos que tratam sobre isso na Bíblia. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. A Bíblia fala de diversas quebras de padrões morais da sociedade. Moralmente, quanto mais próximo da volta de Jesus, mais o mundo vai piorar. Porém, nós temos que saber que Deus está no controle de todas as coisas. E aqui vem algo que é, para alguns, frustrante, para outros, revolucionário. Que eu vou te falar agora. Quer mudar o mundo? Vá para casa, ame a sua família e cuide da sua família. Mas, Thiago, o mundo está pegando fogo.
vá para casa, cuide da sua família e ame a sua família. Se todo cristão tivesse um zelo profundo pela sua família, em poucas gerações, muitas coisas estariam bem diferentes. Sabe qual é o perigo? É quando a gente tenta salvar o mundo e a gente não consegue salvar nem a nós mesmos. A gente tenta salvar o mundo e não consegue cuidar bem de alguém. É quando a gente tenta salvar o mundo, na verdade a gente sai atirando para todos os lados. O que eu quero te sinalizar é que enquanto o mundo piora, a tua relação com Deus, a tua experiência com Deus, a tua vida com Deus, ela precisa melhorar. Porque quando a sua vida com Deus vai melhorando, é natural, é consequência, é impossível você não incendiar quem está ao seu redor. Impossível, 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 impossível. Quando você incendeia quem está ao seu redor, naturalmente, os olhos dessas pessoas serão abertos. Não com você denunciando o satanismo, denunciando isso aqui. É vivendo o amor de Deus. É vivendo o perdão de Deus. É anunciando a palavra de Deus. É frutificando no Espírito que você faz diferença. Ou seja, esse vídeo, esse devocional, essa transmissão não é uma convocação para você sair por aí protestando contra o satanismo cultural. Esse vídeo, essa transmissão, esse devocional é uma sinalização de que o mundo vai de mal a pior. Mas Deus, mesmo diante do lamaçal do mundo, Ele pode transformar a sua vida e pode transformar a vida dos outros através da sua vida. Primeiro em você, depois através de você. Aonde você está, sempre vai ter alguém precisando de Jesus e ela vai conhecer Jesus através da sua vida. Você pode ter certeza que quando essa pessoa tiver uma experiência com Deus, os olhos dela serão abertos, o espírito dela vai ser transformado, vai ser redirecionado pelo Senhor e a vida dela vai ser transformada por inteiro. A prova disso é que o mundo está pegando fogo com essas e muitas outras coisas que eu poderia falar aqui e não consigo falar por falta de tempo. E até porque é uma plataforma que não dá para falar muita coisa. Tá? Mas mesmo com o mundo pegando fogo desse jeito, Deus tem tocado a minha vida. Deus tem tocado a sua vida. Deus tem tocado a vida de muitos. Mas não leve Deus como uma religião. Não leve Deus como uma parte da sua vida. Não leve o devocional como um bater cartão com Deus. Não leve a sua vida espiritual como um setor da sua vida. Você não tem que dar um setor da sua vida para Deus. A sua vida tem que estar inteiramente aos pés do Senhor. Quando a sua vida está inteiramente aos pés do Senhor, esse mundo de trevas passa a receber a iluminação. Um pontinho de luz que passa a ser salvo, transformado e passa a ser um fio de esperança para alguém. Quando você tem vida com Deus, eu quero terminar com isso aqui. Tá? Tiago, eu quero saber muito mais sobre esse tema da comunidade do discipulado bíblico. É lá que eu vou colocar todo o conhecimento, querendo Deus, conhecimento que eu tenho, que o Senhor me permitiu, de modo estruturado e mais denso. Mas quero terminar com isso aqui. Até esqueci como é que eu ia terminar. Meu Deus do céu, eu estava com a palavra, estava com a frase na ponta da língua. Mas, enfim. Ei, Jesus, orem por mim. Esqueci a frase que eu ia falar, mas bênção de Deus, né? Mas eu queria dizer que quando nós tornamos essa luz, esse fio de esperança no mundo, lembrei. Quando nós temos vida com Deus, vou terminar com isso aqui. Quando nós temos vida com Deus, nós nos tornamos cristãos perigosos. Sabe o que é um cristão perigoso? Não é um cristão que vai agredir o outro. Não é um cristão que vai falar mal do outro. Não é um cristão que vai brigar com o outro. Não é um cristão que vai sair protestando nas ruas, tentando, enfim, fazer muitas outras coisas. Mas um cristão perigoso é alguém que coloca o inferno em risco, que está na iminência de livrar alguém do inferno. Isso é ser um cristão perigoso. Não é alguém que faz mal para o outro. É alguém que faz mal para o mal. Quando você acorda, né, tem aquele meme. Quando você acorda, mais um dia difícil para os inimigos. Quando você tem vida com Deus, você se torna de fato alguém que pode transformar essa realidade. Ou, quando você não consegue transformar essa realidade, você consegue transformar pessoas mesmo diante dessa realidade. Você quer de fato fazer a diferença aqui nessa terra? Você quer de fato viver o que Deus tem para você? Você quer de fato estar fora dessa corrida de ratos completamente enlameada no pecado, a ponto das pessoas
praticarem satanismo a céu aberto, tenha vida com Deus. Deus tem profundo interesse em se revelar a você, em tocar a sua vida, em tocar pessoas através da sua vida. Amém? Vamos orar juntos, gente? Santo Deus, te dou graças, Pai, por essa palavra. Te peço misericórdia, Deus, para que os nossos corações permaneçam em Ti. E mesmo com o mundo se afastando a cada dia de Ti, ó Deus, que os nossos corações jamais se afastem de Ti, Senhor. Te pedimos, Pai, que a nossa vida seja frutífera em Ti e para Ti. Que através das nossas vidas o Senhor resgate outras pessoas. O Senhor traga transformação, salvação na nossa sociedade, Deus. Tem misericórdia, Pai, de quem está acorrentado nessas práticas terríveis. Assim como eu te peço também misericórdia daqueles que estão numa igreja, mas o coração está endurecido. Daqueles que vão ao culto, mas não conseguem perdoar o seu irmão. Daqueles que conseguem dizer eu te amo para Deus, mas não conseguem dizer eu te amo para o seu inimigo. Tem misericórdia de todos nós, Pai. No fundo, todos nós precisamos de Ti. Ajuda-nos, Deus, a sentir como o Senhor sente, a olhar como o Senhor olha, a agir como o Senhor age. Porque essa é a evidência da verdadeira libertação. Eu te agradeço por essa palavra e por essa direção, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, gente, estamos juntos, olha só, se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e vem com a gente, nós estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Antes de sair daqui, deixa o seu like e eu quero te convidar a deixar um comentário aqui sobre qual foi a parte desse devocional que mais falou ao teu coração. E aqui no comentário fixado tem um link para o grupo de WhatsApp do nosso devocional, um grupo fechado, sem conversas paralelas, onde eu te envio todos os dias o link da nossa transmissão, 10 minutos antes, na palma da sua mão. Então vem com a gente, isso vai te ajudar muito a ser constante na sua vida devocional com Deus, tá bom? Tamo junto sempre, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sem falta. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.